Glória a Deus. A igreja em pé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos à mensagem da palavra do Senhor. Quero convidar a igreja ao Evangelho de Mateus, capítulo número 15. Evangelho de Jesus, como ele escreveu, São Mateus, capítulo de número 15. Aleluia. Nós vamos ler a partir do verso de número 21. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Jesus por Mateus, capítulo 15. Vamos ler a partir do verso de número 21. Se os seus olhos estão no texto, repita comigo: Santa Bíblia. Santa Bíblia. Agora, a sua atenção, a palavra do Senhor nos diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas cercanias, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogavam: Mestre, despede, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus, respondendo, disse: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. E você diz amém? Amém. Graças a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Sua fidelidade não é crescida. Confia a comigo essa oração: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Fala comigo. Fala comigo. Através da tua palavra. Através da tua palavra. Edifica-me por ela. Edifica-me por ela. Consola-me por ela. Consola-me por ela. Renova-me por ela. Renova-me por ela. E eu glorificarei o teu nome. Eu glorificarei o teu nome. E na certeza que tu estás nesta palavra, eu já me assento fazendo barulho no teu Senhor. Glória para sempre ao nome do Senhor. Meus irmãos e irmãs, todos nós sabemos que Jesus, durante o seu ministério na terra, operou muitos milagres. Aprove o Espírito da palavra deixar registrado nos 4 evangelhos apenas 35 milagres que Jesus operou na terra. Mas nós sabemos que ele operou e realizou muito mais milagres. A própria Bíblia diz que se tudo que Jesus fez e operou fosse registrado em livros, não haveria biblioteca no mundo que completasse o número de livros que seriam escritos. Mas aprove ao Senhor
através do seu Espírito, deixar registrado 35 que foram os principais milagres de Jesus registrados na Bíblia. Desses 35 milagres, analisando cada um deles, nós encontramos pelo menos 4 milagres que foram resultados de pedidos de mulheres a Jesus. O primeiro deles, da viúva de Naim. O segundo, das irmãs de Lázaro. O terceiro, da mulher do fluxo de sangue. E o quarto, este aqui, chamado da mulher cananeia. E qual foi o contexto desse milagre de Jesus? Quando você analisa o capítulo 15, no seu início, você vai ver que Jesus ele estava em Genezaré, realizando muitos milagres. O capítulo 14 chega a dizer que quando se escolheu a notícia que Jesus estava em Genezaré, as pessoas vinham de longe trazer os enfermos para onde Jesus estava, e Jesus ia curando, Jesus ia restaurando, Jesus ia operando milagres. Mas um dia, enquanto Jesus está em Genezaré, a Bíblia diz no início do capítulo 15 que os anciãos, no meio dos israelitas, saíram de Jerusalém e vieram até Genezaré, uma longa distância. Alguns dizem 80 se for um lago, alguns dizem 180 se for a cidade. Mas eles se precipitaram de Jerusalém até onde Jesus estava, fazendo maravilhas para perturbar Jesus com uma discussão, com um ponto polêmico. Os anciãos, respeitados no meio de Israel, eram aqueles que tinham a obrigação de guardar a lei, os princípios da lei. E todos eles eram extremamente tradicionais, religiosos ao extremo. Exemplo, no meio da tradição que eles guardavam, isso permaneceu e permanece no meio dos tradicionais judeus até hoje, era que no dia de sábado não se podia acender o fogo. No dia de sábado não se podia cortar o cabelo, aparar a barba, roer as unhas. No dia de sábado não se podia cozinhar. No dia de sábado não se podia afastar da sua casa além de 1 quilômetro. E ao longo do tempo isso motivou a criação de muitas sinagogas para que eles pudessem cultuar ao Senhor no sábado, sem precisar se deslocar para Jerusalém. E um dos preceitos que eles foram pegar Jesus foi que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comer. E a preocupação não era higiênica, que naquele tempo não existia. A preocupação era a purificação espiritual. Foi ensinado por Moisés através da lei que se lavava a mão para se purificar espiritualmente antes de buscar alguma coisa. E foi com essa discussão que eles foram até Jesus. E disseram: Rabi, temos visto que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer. E isso é pecado. Para se ter uma ideia, naquela época, diz até que é apedrejamento. E a resposta de Jesus no verso 11 é: vocês estão preocupados com muita coisa e estão deixando passar coisas mais importantes. Porque o que contamina o homem não é o que entra. O que contamina o homem é aquilo que sai da sua boca. E eles começaram a agravar a questão nesse embate com Jesus por causa dos seus discípulos. Você conhece Jesus, você observa. Jesus é extremamente educado. Jesus não entra em questão tola. Jesus não é invasivo. Invasivo é o diabo. Se você manter a brecha desse tamanho, ele entra e faz bagunça. Jesus não. Ele só entra se você abrir a porta.
Ele bate. Se você abrir a porta, ele entra e ceia contigo. Mas se você não abrir a porta, ele fica do lado de fora. Ele não é invasivo. Então Jesus não fica aonde ele não é bem-vindo. Jesus não fica aonde a sua presença não é valorizada. Jesus não fica presente aonde a sua presença não é bem-vinda. Por conta disso, Jesus decide: não me querem aqui? Eu sei onde me querem. Pegou seus discípulos e saiu. E quando ele sai, ele atravessa as fronteiras de Israel pela primeira vez e única vez no seu ministério e vai para a Síria, para duas cidades sírias chamadas Tiro e Sidom. E vai realizar o seu único milagre internacional. E é certo que Jesus, quando era criança, foi levado pelos seus pais ao Egito, a primeira vez que ele viajou para fora de Israel, mas no seu ministério, durante os 3 anos e meio do seu ministério, a única vez que ele atravessou as fronteiras foi aqui. Ele foi para a Síria, para as cidades de Tiro e Sidom. Quando Jesus está ali, a notícia corre. E as multidões começam a ir atrás de Jesus. Porque onde Jesus está, sempre vai ter alguém querendo ele, precisando dele, pedindo socorro para ele. E Jesus faz questão de estar aonde ele é. Glória a Deus, aleluia. Jesus vai para a região de Tiro e de Sidom. Uma região complicada, onde qualquer rabi judeu não iria sem ter razão se fosse forçado. Porque naquela região tinha muita prostituição espiritual. Havia muita idolatria. Ali se adorava muitos deuses pagãos. Mas Jesus sabia que ali existia alguém que precisava dele. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que quando Jesus está caminhando entre as cidades de Tiro e Sidom com seus discípulos e alguns da multidão que estavam acompanhando, no meio daquela idolatria toda, no meio daquela prostituição espiritual, uma mulher se destaca. Uma mulher que disse: eu não posso perder a oportunidade de me encontrar com Jesus. Ela mesma vai dizer que ouviu falar de Jesus e disse: eu não tenho condições de sair aqui para Israel. Ele está aqui na minha região, eu não posso perder a oportunidade de falar com o Rabi da Galileia, filho de Davi. E a palavra do Senhor vai dizer que ela vem atrás de Jesus, dos seus discípulos, clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela diz por quê? Porque a minha filha está terrivelmente, em algumas versões, horrivelmente endemoniada. Ela não está endemoniada, ela está endemoniada, ou seja, é um ninho de demônios que está sobre a minha filha. E eu preciso que o Senhor me socorra. Eu preciso que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Ela reconhece, sendo mãe, que a sua filha tinha um problema grave. Que aquilo que estava na sua filha não era normal. E ela diz: ela tem um ninho de demônios. Por isso ela não podia perder a oportunidade de falar com Jesus. Paro aqui, abro um parênteses para 2 observações. A primeira: essa mulher é admirável porque ela não passa pano. Como assim, senhor? Não passa pano. Ai, minha filhinha é tão linda, você acha que não? Deus não permite. Ela não fica passando pano. Ela poderia dizer: Jesus, minha filha tem problema. É fase, adolescente, juventude. Problemas psicológicos. É complicação da idade, Jesus. Ela não passa
sei que tu tens solução para o meu problema. Eu entendo que na situação pela qual ela foi buscar Jesus, e como estava a filha dela, o demônio só não matou a filha dela por uma razão: por causa da oração dela. Aleluia. Entenda uma coisa: essa mulher vai buscar Jesus porque ela não tem condições de expulsar o demônio. Eu não tenho fé para expulsar o demônio, mas o demônio não mata a filha dela porque ela tem fé para orar para que o diabo se mantenha a sua filha viva. Glória a Deus, queridos. Talvez você não tenha capacidade de expulsar, mas olha, porque a tua oração blinda a sua casa, blinda a sua família, blinda o céu. O nome do Senhor vai ser glorificado. Na hora certa, o diabo vai bater em retirada em nome de Jesus. Segundo lugar, eu acho isso lindo. Quem é que tinha problema? A filha. Estava horrivelmente endemoniada. Você concorda comigo? Mas na hora dela clamar para Jesus, ela disse: Jesus, socorre ela. Não foi isso que ela falou. Ela disse: Jesus, socorre-me. Eu vou repetir porque eu ouvi um é Deus. Ela sabia que o problema estava com a filha dela. Mas na hora dela pedir socorro para Jesus, ela disse: socorre a mim. Socorre. Por quê? Porque muitas vezes nós focamos em quem está com um problema e esquecemos de orar por aquele que está intercedendo, por aquele que está no olho do furacão, por aquele que está vivenciando o problema, que precisa de socorro de Jesus, tanto quanto. Porque uma questão dessa afeta toda a casa, afeta toda a família, e a outra, o diabo não vai ficar contente com quem se levanta para interceder por ele e buscar Jesus por aquela pessoa, por aquela criança. Então, todas as vezes que você souber que a pessoa está com problema, olhe por ela e olha para quem se levantou na casa dela pedindo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia. Porque precisa de intercessão tanto quanto. Socorre! Ela precisava de socorro do Senhor porque ela estava segurando uma barra pesada. A palavra do Senhor vai dizer que essa mulher ouviu falar de Jesus. Primeiro comigo, ela ouviu falar. Ela ouviu falar. E isso gerou nela fé e gerou nela esperança. Aí eu fico imaginando como que essa mulher, lá na Síria, lá nas regiões de Síria e Sidom, ouviu falar de Jesus. Alguém que esteve em Jerusalém, alguém que esteve no território de Israel durante o ministério de Jesus, quem sabe participar de algum milagre, um milagre da multiplicação, algum milagre poderoso, passou por aquela região e falou a respeito de Jesus. Eu não acredito que era um pregador eloquente, Jesus de Nazaré, vindo à terra na consumação dos tempos, escondido na glória do seio do Pai, revelado pelo Pai agora, nesse tempo da administração de Herodes, sob o domínio de Roma. Não, não foi isso. Foi uma palavra simples. Quem sabe Jesus te ama. Quanto tempo a gente não ouve mais isso? Antigamente era comum os crentes falarem de Jesus com uma palavra simples: Jesus te ama. Tem solução para o seu problema, tem um propósito para a sua vida, tem um plano para a sua vida. Hoje, aqui não, graças a Deus, mas existem lugares que a pessoa se esconde. Não,
não entendo muito a Bíblia. Não, eu tenho vergonha, não dá para pegar no microfone. Mas a gente tem liberdade de tempo para falar de tantas coisas com pessoas que a gente nem conhece, em papos tranquilos, no comércio, no banco, no Uber, no ônibus, e perdemos a oportunidade de falar uma palavrinha para você. Jesus te ama. Glória a Deus. E tem um propósito na sua vida. Glória a Deus. Deixa eu te contar uma experiência pessoal. Eu fui salvo por um Jesus te ama e tem um propósito na sua vida. Glória a Deus. Eu me lembro que tinha conhecido uma galera de olhos verdes e arriei por ela os 4 pneus e o estéreo. E aí chegamos num acordo que tínhamos que ir na casa da mãe dela para conhecê-la, né? E meio que oficializar, né? O pedido de namoro. Nesse dia, eu fui jantar na casa da minha sogra, que vocês conhecem. E no meio das conversas, assim, um pouco antes, quando ela preparava, servia a janta, no meio das conversas, ela me deu um panfleto que eu dobrei e coloquei no bolso da camisa e me disse: Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Sabia quem era Jesus? Eu sabia, filho de Deus. Ela não era minha filha. E aquilo ficou na minha cabeça. Jesus tem um plano na minha vida. Algum tempo depois, minha namorada me convida para ir numa igreja, voltando do povo, segunda-feira, Francisco de Sé, uma das maiores igrejas da época, que a Universal ainda não existia. Era uma ex-agência bancária, que povão de segunda-feira, internacional, se reunia. E eu fui acompanhado. Eu achei que ia acompanhado. E ela estava me convidando para ouvir a palavra. Reverendo Luiz Henrique Biazon estava pregando aquela segunda-feira, não era reverendo ainda, era recém-saído do seminário, pregou naquela segunda-feira Mateus 12. E aquela palavra entrou direto no meu coração. Ele não esmuruça a cana trilhada e nem apaga o pavio que fumega. Quero confessar aos irmãos que é uma das mensagens que, ao longo desses 36 anos de vida cristã, é uma das mensagens que eu nunca consegui pregar. Porque essa mensagem é a mensagem da minha conversão, ela é particular. Foi pregado só para mim, tinha umas 2.000 pessoas, mas eu tenho certeza que foi para mim essa mensagem. Eu me lembro quando ele fez o apelo, eu pensei, descer daqui da galeria para ir lá, nunca. Eu fechei meus olhos. Eu só me lembro que quando eu ouvi, eu estava na frente do culto. Glória a Deus. Por quê? Porque um dia eu ouvi, Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Glória a Deus. Diga ao seu irmão, não me esqueça, Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Você não precisa conhecer muitos textos bíblicos, você quer ser parte do reino do Evangelho, fala para Deus. Ela ouviu a palavra e nela gerou fé e gerou esperança. Por isso ela não podia perder a oportunidade de ir até Jesus e dizer: Filho de Davi, eu não sou judia, eu não sou de Israel, eu não sou do seu povo, mas uma coisa eu sei: tu és filho de Davi, tu tens nas tuas mãos aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. O que ela estava dizendo? Coloca essa miserável pecadora dentro do seu coração. Mas Jesus vai fazer uma coisa por essa mulher que qualquer um nessa narrativa iria achar inesperado. Jesus faz silêncio. A palavra do Senhor vai dizer: não lhe respondeu palavra. Agora, cá entre nós, existe coisa pior do que você buscar, você clamar, subir, bom, descer, vale,
de você buscar o Senhor e Ele ficar em silêncio na sua situação. E você clama: Senhor, responde, até quando eu vou esperar? E Ele ficar em silêncio. Esse foi o caso daquela mulher, porque Jesus não lhe respondeu palavra. Aí tem crente que faz provocação com Deus. Senhor, último culto, hein? A oportunidade que o Senhor tem. Se o Senhor não me responder, estou desviado a partir de amanhã. E tem mais. Se amanhã não vier a resposta, eu vou me enforcar no pé da alface. Aí faz aquela chantagem com Deus. E Deus continua em silêncio. Veja que o silêncio de Deus, de Jesus, estava provocando aquela mulher. Primeiro, testando a sua fé. A fé foi gerada, então o meu silêncio vai aumentar a sua fé. Eu quero ver se a sua fé é resistente, se você vai continuar buscando e vai potencializar a sua esperança. E aconteceu o inesperado. A fé dela foi potencializada e a esperança dela foi aumentada, mesmo Jesus ficando em silêncio. Como assim, pastor? Lá no texto, ela vinha lá atrás clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos dizendo: Isso não é de ela, Senhor. Ela vem gritando. E Jesus dizendo: Eu não fui mandado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E para ela Jesus não respondeu nada. Sabe o que ela fez? Ela antecipou o passo. De lá de trás, veio para frente de Jesus, dobrou seus joelhos e começou a adorar. Glória a Deus. Aí Jesus falou: Por quê? Porque Jesus quer saber quem é que no meio do silêncio do céu ainda tem coragem, fé e capacidade de adorar. Porque eu creio que até o diabo não toca. Você vai dobrar o joelho e adorar? Ele não está nem para você, eu vou responder. É como se ele estivesse dizendo para o inferno: Inferno, sai fora, você não tem nada a ver com isso. Isso é só entre eu e ele. Se ele não me responder, eu vou continuar adorando. Ele é digno de toda adoração. Ele é filho de Davi. E o que eu preciso está na mão dele. Na hora que ele quiser, ele vai liberar uma palavra sobre a minha vida. Então, mesmo no silêncio de Deus, continue adorando, continue buscando. Não desista da sua casa, não desista da sua família. Deus vai realizar o milagre de Deus. Jesus viu que a fé dela continuava forte. Aí Jesus diz: Então eu vou fazer com ela mais um teste. Qual Jesus? Eu já disse que eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro, aqui não é Israel. Ela não é filha dos hebreus. Ela não tem nada a ver com o meu ministério. Então eu vou esclarecer para ela. Olha que teste que ela passou. Depois da humilhação de vir atrás de Jesus, depois de adorar Jesus e manter-se em silêncio, Jesus se dirige a ela e diz: Mulher, não é bom. Não é bom o que, Jesus? Tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Muita gente, ao pregar essa palavra, diz que Jesus estava chamando de cachorro, de cadela. Não foi isso que Jesus fez. Jesus estava explicando que o pão espiritual que ele trouxe à terra tinha como objetivo primário os filhos, Israel. Então ele não poderia tirar o pão que era de Israel e lançar para as outras nações, porque não era o tempo. Talvez todos imaginavam: agora ela vai pegar o seu banquinho e vai sair de fininho. Mas Jesus ficou em silêncio. Jesus colocou ele no teste. Pasme. Não era por causa
discípulos eram muito mimimi. E Jesus agora estava esfregando a fé dessa mulher no rosto dos discípulos. Está vendo? Por muito menos você já teria parado. E essa mulher insiste. E essa mulher agora vai dizer: sim, Senhor, eu entendo tudo que o Senhor falou. Mas qual é o cachorro que fica debaixo da mesa? O seu dono. Nós temos um cachorro em casa, uma cachorra, uma cadela, que ela é muito bonita, gostamos muito dela, mas ela é nada social. Não consegue ficar parada. Ela é muito agitada, é a raça. Ela não é o tipo de cachorro domesticado que você consegue deixar debaixo da mesa numa boa mesa. Quem é o cachorro que fica debaixo da mesa? Quem é o domesticado? Sabe aqueles cachorros? Eu não sei se você já teve a oportunidade de comer em algum lugar que tinha um cachorro perto. Ele não fala nada, ele não pede, ele não sobe na mesa, ele não vai comer contigo. Mas ele fica olhando para aquele rosto, para aquele lugar que corta o seu coração. Então, sempre você vai jogar alguma coisa. É mais ou menos isso que ela estava dizendo. Eu não sou dos filhos de Israel. Mas tem uma coisa, Jesus. Eu creio no seu poder. Eu não preciso sentar na mesa. Eu não preciso nem comer do pão. A migalha do seu poder é suficiente para resolver o meu problema, realizar na minha vida o milagre que eu preciso. Glória a Deus. As migalhas do Senhor vão fazer muito mais do que eu espero ou imagino. Jesus não diz: mulher, que fé é essa? Grande é a tua fé. Porque eu não vi em lugar nenhum essa tua fé, nem lá dos filhos, no meio de Israel. Então, por causa da tua fé, seja feito como tu desejas. Aleluia. E hoje à tarde nós estamos rascunhando esse esboço. O Senhor me falou uma frase linda e eu quero partilhar com você. Era como se Jesus estivesse dizendo: uma pequena fé te leva até o céu. Uma grande fé traz os céus até você. Vou repetir. Uma pequena fé te leva até os céus. Uma grande fé traz os céus até você, até o mundo, até as tuas necessidades. O tema da minha mensagem, onde eu estou concluindo, é: não desista de clamar pelos seus. Aleluia. Não desista de clamar pelos seus. Pastor, o senhor não fala. A profeta não veio na minha direção. Ninguém sapateia do meu lado e diz: assim diz o Senhor. Continua clamando. Continua buscando. Glória. Você ora e diz: Senhor, usa o pregador na minha vida. Ele fala com a pessoa do teu lado e não fala contigo. Senhor, bem que o profeta do ralo podia dizer meu nome, né? Ele fala com todo mundo. Fala até com o teu marido, que nem crê muito, mas não fala com você. Mas a palavra de Deus para a sua vida é: continua cantando. Glória a Deus. Continue intercedendo. Continua com a tua oração, continua com o teu jejum, por causa da tua fé, da tua oração, da tua persistência. Você não vai ouvir. Tá bom, filho. Tá bom, filha. Faça-se conforme tu desejas. E você vai vivenciar um milagre na sua vida. Tem muita gente que está no silêncio de Deus, mas não está em casa assistindo fantástico. Está aqui. E Deus vai me dizer: dia desses, enquanto você está aqui, buscando ao Senhor, silêncio de Deus, parece que Deus está falando com todo mundo e até a porta, Ele não fala contigo. Pode ter certeza. O silêncio de Deus não significa que Ele não está trabalhando. E qualquer uma dessas, você vai ver que enquanto você está aqui, Ele está lá na tua casa, trabalhando. Porque o silêncio nunca
de Deus. Glória ao nome de Jesus. Não precisa chorar, não precisa buscar, não precisa reclamar por sua casa, por sua família, pelos teus. Porque o teu milagre está mais próximo do que você imagina. O nome do Senhor vai ser glorificado. Já passei 10 minutos do tempo que o pastor Felipe me deu, e agora eu gostaria de orar por você em nome de Jesus. Você pode ficar em pé. Não desista de orar pelos teus, e com certeza Deus continuará fazendo milagres. Grandioso eterno Deus, Santíssimo Pai, graças nós te demos, ó Deus de toda a glória, pela tua bondade, poder e infinita misericórdia. Não sabemos orar como convém, não sabemos buscar como convém, mas uma coisa nós sabemos: aquilo que precisamos está nas tuas mãos. E nós cremos em ti. Nós ouvimos falar no dia do Senhor e criamos fé e esperança. Que a nossa vitória não está em carros, em homens e cavaleiros, não está no poder humano, está nos céus, está nas tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, na nossa falta de fé, e quando nos faltar a esperança, que o Senhor possa nos dar vida para continuarmos buscando o Senhor, e das suas mãos nós abrimos aquilo que precisamos. Fica conosco, Senhor. Cada um de nós temos as nossas necessidades, solicitudes de vida. Ajuda-nos a permanecer fiéis. Ajuda-nos a permanecer buscando com esperança avivada, enquanto o teu silêncio impera, porque tu tens propósito nesse silêncio, até a vitória final. Nos ajuda a não desistirmos de quem está perto de nós, não desistirmos da nossa casa, não desistirmos do projeto da nossa família, não desistirmos dos nossos, mas que continuemos, Senhor, até aquele dia que possamos dizer: eu e minha casa servimos. Glória a Deus! Ajuda-nos, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Glória a Deus! Quando a igreja diz: amém, amém, graças a Deus. Pastor Felipe.